Bom dia pessoal, hoje vou estar aqui para falar sobre a incrível partida entre Corinthians contra o Cruzeiro, de ontem à noite lá na Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena. Então, como eu acabei de citar aqui, ontem à noite às 18 da noite aconteceu lá na Neoquímica Arena, que é o estádio do time do Corinthians, o segundo jogo, o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2025, que foi entre Corinthians contra o Cruzeiro. Aí na última quarta, 11 de dezembro de 2025, tinha acontecido o primeiro jogo, o jogo de ida dessa incrível semifinal aí lá no Mineirão, no estádio do Cruzeiro, que estava lotado. O Cruzeiro perdeu por 1-0 do Corinthians com um gol do Memphis Depay. Aí o Cruzeiro começou desvantagem pro jogo de volta, e o primeiro jogo da semi acabou assim, 0 para o Cruzeiro e 1 para o Corinthians. Aí ontem à noite de novo transmitiu na TV Globo a partida de volta, desta vez na casa do Corinthians, a Neoquímica Arena, aí para apoiar o time principalmente em partidas importantes. O jogo começou com o Cabuloso indo para cima, claro, ele tinha que ir para cima para tentar fazer gol, porque o Cruzeiro, como perdeu o primeiro jogo por 1-0 dentro da própria casa para o Clube de Minas passar para a grande final dessa Copa do Brasil, ele tinha que fazer um gol para levar pros pênaltis, ou 2 gols para de classificar direto para a final. Aí foi rolando a bola lá na Neoquímica, o Cruzeiro chutando muita vezes no gol, a bola indo para fora, e às vezes o goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, agarrando, salvando o timão de levar gol, porque se não fosse ele, o Hugo, Corinthians tinha levado uma tuia de gol. Essa é a realidade. Para quem assistiu o jogo de ontem, e esse jogo de ontem sabe como foi. Aí, pelo que eu não me engano, foi nos 20 e pouco minutos do primeiro tempo, o jogador do Cruzeiro na ponta direita cruzou a bola para a área, e o jogador que parece que é meio campo do time do Cruzeiro cabeceou sem o placar para o Cruzeiro dentro da Arena do Corinthians completamente lotada. Aí foi passando o tempo e acabou o fim do primeiro tempo, 0 para o Corinthians e 1 para o Cruzeiro. Com esse resultado importantíssimo para o Cabuloso, estava levando a decisão para os pênaltis. Como a primeira partida acabou 1-0 para o Timão, aí rolou a bola para o começo do segundo tempo. O Corinthians começou atacando mais e mais, aí numa perda de bola no meio do campo, o jogador do Cruzeiro deu de cobertura o passe para o Caio Jorge, o jogador do ano do Cruzeiro. Aí ele ficou meio que ele e o gol, aí ele correu com a bola, chegou perto do Hugo Souza, e não foi fominha como muitos atacantes por aí, e passou a bola pro outro lado pro seu parceiro para ele marcar o gol tranquilo e marcar o segundo gol do Cabuloso. A festa da torcida do Cruzeiro que estava lá na Neoquímica foi absurda. Com esse resultado, o Cruzeiro estava conseguindo quase impossível e se classificar para a grande final dessa Copa do Brasil 2000 em casa, que não conseguiu jogar bem lá no Mineirão. Aí o gol primeiramente foi anulado pela arbitragem, mas depois deles olharem muito no VAR dele, validaram o gol. Aí, como jogo é jogo, depois do gol do Cruzeiro, no outro lance depois do gol do Cruzeiro, o Corinthians foi mais pra cima e conseguiu uma falta, daquelas faltas de fazer o cruzamento, de levantar para dentro da área do adversário. Aí o jogador do Corinthians fez isso e cruzou para dentro da área do Cruzeiro. Aí a bola foi para ponta, o jogador do Corinthians conseguiu cabecear a bola para dentro da área, e nunca confusão danada dos jogadores do Cruzeiro lá para tentar tirar a bola, apareceu o jogador do Corinthians que ninguém esperava, o Bruno Bidu, que apareceu do nada lá como uma bala de canhão, cabeceando para o fundo da rede, e faz a Arena do Corinthians estremecer de verdade. Aí com esse gol do Corinthians, o resultado ficou Corinthians 1 Cruzeiro 2. A semifinal estava indo para o pênalti de novo. Aí depois do gol heróico do Corinthians, o Cruzeiro foi de vitória e da classificação. Aí quando faltava pouco para acabar, para o fim da partida, o técnico do Cruzeiro teve uma ideia brilhante de colocar um jogador que, como todo mundo sabe, ou sabia, ele bate o pênalti como calma. Então o técnico do Cruzeiro resolveu colocar o Gabriel Barbosa, o homem que antigamente tinha um nome Gabigol, pois eles fazia muitos gols, mas só antigamente, porque atualmente ele perdeu a vontade de fazer gol. Aí como a partida tava indo para o pênalti, por causa que na Copa do Brasil em jogo de semifinal é de que não tem prorrogação, vai direito para os pênaltis. Aí foi passando os minutos e passando e nada de mais gols. Aí chegou os 45 minutos e o juiz da partida acabou o jogo. Fim de papo na Neoquímica Arena, 1 para o Corinthians e 2 para o Cruzeiro. Com esse resultado estava indo para os pênaltis. Aí no agregado ficou 2-2, porque como eu falei no começo do vídeo, o Corinthians tinha ganhado do Cruzeiro lá no Mineirão por 1-0. Pênalti quem
quem bateu primeiro foi o atacante do Cruzeiro, o Matheus Pereira, e ele bateu bem, bateu no canto. O goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, até que foi na bola, mas a batida do Matheus Pereira foi simplesmente perfeita. Aí quem foi fazer a segunda cobrança do Corinthians foi o atacante do Timão, Yuri Alberto. Aí ele bateu, nem foi muito no canto. Aí o goleiro Cássio do Cruzeiro foi na bola e conseguiu defender, e defendeu o pênalti do Corinthians, e o Cruzeiro começou na frente. Aí quem foi bater a próxima do Cruzeiro foi o Wanderson, que é um jogador que a equipe do Cruzeiro tem. Ele foi e bateu bem, bateu no meio do gol, meio forte, sem chances para o Hugo Souza, que pulou no canto esquerdo. Aí quem foi para bater outro pênalti da equipe do Corinthians foi o craque do Timão, Memphis Depay, que bateu muito bem a cobrança dele. Ele bateu com pouca paradinha e tirou do goleiro, bola no canto, e o goleiro Cássio do Cruzeiro por outro. Aí nas cobranças até agora tava 2-1, e a outra pelo Cruzeiro foi o William, que bateu muito bem, bateu no canto esquerdo alto também, goleiro no canto, e Hugo Souza no outro. Outro que foi bater para o Corinthians foi o Rodrigo Garro, que bateu com paradinha e acertou a bochecha da rede de novo, bola no canto e goleiro no outro. Aí o outro atacante do Cruzeiro, o Lucas Silva, foi lá cobrar a outra. Aí ele foi e bateu calmo, fraco e baixo no canto esquerdo. O goleiro Hugo Souza foi na bola, mas não conseguiu pegar, agarrar. Aí o atacante Vitinho, ex-Flamengo, foi cobrar a outra, a próxima do Corinthians. Se ele perdesse, o Corinthians estava eliminado e o Cruzeiro classificado. Aí ele foi pra bola, bateu calmo no canto esquerdo. Cássio foi na bola, mas não conseguiu agarrar. Aí a próxima, adivinha quem foi pra cobrança? Um dos jogadores que batia um melhor pênalti, que foi o Gabriel Barbosa, o ex-Gabigol. Aí ele foi pra cobrança, e se ele fizesse, só era ele fazer esse gol que classificaria o Cruzeiro para a final, mas ele foi bater ou perdeu. O goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, cerou. Ele bateu o pênalti pensando em que ele bateu muito mal. Esse foi a pior cobrança de pênalti que eu já vi na minha sinceramente, ele só recuou a bola por goleiro. Ele bateu meio com paradinha e nem no canto foi. Aí o Hugo foi e agarrou. Aí o Gabriel Barbosa perdeu a chance, a grande chance de classificar para a final. Aí o Corinthians estava vivo na disputa ainda. Quem foi bater o próximo foi o Gustavo Henrique, que pelo que não me engano é um zagueiro do Timão, que foi pra bola e cobrou no canto direito e fez o gol. O goleiro Cássio nem apareceu, foi mais um chute que foi bola no canto e goleiro no outro. Aí com esse gol do zagueiro Gustavo Henrique, o Corinthians estava salvo. A decisão por penalidade foi para a alternada, que é tipo, se o Corinthians fizer o gol e o próximo jogador, que é do outro time, perder, aí o time do jogador que perdeu tá fora. Aí quem foi bater o primeiro pênalti da alternadas para o Cruzeiro foi um tal de Wallace, que nunca ouvi falar dele. Aí esquerdo, e perdeu. O Hugo Souza pegou agarro de novo. Aí pela primeira no jogo de ontem e na decisão por pênaltis, o Corinthians tinha a chance de se classificar para a final. Aí quem foi bater o último pênalti para o Timão foi o Bildor, que bateu nem foi fraco, bateu meio forte no canto esquerdo. Aí o Cássio pulou no outro lado, no lado direito, a bola entrou. Foi de novo da situação da bola no canto e goleiro no outro. Aí com esse gol da classificação, aí que a arena do Corinthians explodiu com esse gol do Bildor. Desculpa, não sei como escreve o nome desse jogador. Aí com esse gol decisivo, o Corinthians está na final da Copa do Brasil depois de 3 anos, que a última final, a última vez que ele, o Tinso, disputou uma final de Copa do Brasil foi em 2022, que foi contra o Flamengo, que o Corinthians foi vice e o Flamengo foi campeão, tricampeão. Aí é isso. E para fechar o vídeo aqui, na minha humilde opinião, a culpa da derrota do Cruzeiro foi o Gabriel Barbosa, que sabe bater pênalti, bater um pênalti daquele jeito. Ele realmente recuou pro Hugo Souza. Ele teria vergonha de cobrar um pênalti daquele. Mas tipo, jogo é jogo, como eu já falei um monte de vezes, jogo quem vence é o melhor. Então é isso, mas meus parabéns para a equipe do Cruzeiro, que brigou, lutou até o fim, não desistiu. E parabéns para o Corinthians, classificado para a final também. Então é isso, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da partida de ontem. Principalmente vocês, torcedores do Cabuloso e do Timão.